Shalom Adonai, paz do Senhor. É bom sair, mas é muito melhor voltar. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Abertura da palavra, o louvor. E aí eu fico fazendo qual é a conexão que tem com Tiago 3. Abra aí. Tiago 3, de 1 a 12. Calão? Se tiver com gosto, é melhor. O único lugar que eu tomo sem gosto é aqui. Difícil, né? Tomar água. Insípida, inodora e que é mais incolor. Não tem gosto de nada. Sem dúvida. Sem dúvida. Principalmente quando misturada com suco de limão, com uma Fanta laranja, uma Coca-Cola, que a gente não sabe nem de onde vem, mas o Guaraná é sensacional. Todos acharam, irmãos? Muito bom estar aqui com vocês de novo. A palavra de Deus diz assim: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Vamos orar. Deus eterno e todo-poderoso, eu quero te pedir agora, Senhor, que eu desapareça desse lugar, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito fale na vida do Teu povo, do qual eu faço parte, e nos dirija, nos corrija, nos ensine, e faça todo o trabalho que a Tua palavra tem que ser feita, e que ela varra o nosso coração, Senhor, e encha o nosso coração com ela. Tira toda a imperfeição, tira tudo que é ruim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Senhor, eu quero te pedir agora, afasta Satanás e os demônios daqui. Põe eles daquela porta para fora. Deixe eles surdos, mudos e inertes. Que não haja nenhuma interferência deles aqui dentro, Senhor. E abra os corações de cada um dos teus filhos que aqui estão, para que a tua palavra germinada limpe aquilo que não presta e dê uma boa sementeira em tudo aquilo que convém da tua parte, que seja guardada e semeada no nosso coração. Em nome de Jesus, que eu te agradeço e que nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quando a gente fala, e a língua ela é importante. Você imaginou ser mudo? O desespero que deve dar? Você imaginou você não conseguir usar a tua língua para falar? O desespero que deve ser. Eu, então, que falo mais do que a boca,
Deus teve misericórdia da minha vida. E me deu uma língua e me deu o poder de falar. Porque ia ser terrível. E as palavras que saem da nossa boca, elas carregam e são carregadas de significados. Eu já falei coisas aqui, inclusive da minha família. Já dei testemunho de um tio meu em relação a um primo meu. De quanto a língua dele, a boca dele que foi usada, e até hoje, aquilo que foi semeado, e não uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 5 vezes, está sendo colhido na vida desse meu primo. E para quem não sabe da história, eu vou falar. Tinha um quadro do Chico Anísio que falava assim, ele tinha um filho bom, que falava muito bem, e tinha o Pedro Bó. E esse meu primo era, fala Pedro Bó. Fala Pedro Bó. E o Pedro Bó é formado em engenharia civil pela FEI e nunca foi engenheiro. E o Pedro Bó nunca conseguiu falar, inclusive no aniversário desse meu tio que eu estive lá, com 70 anos. Falou um filho, que era o correto. Falou a filha. Quer falar? Por quê? Era o Pedro Bó. E sempre foi o Pedro Bó. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa palavra e com a nossa boca. E eu posso falar para vocês, e no decorrer da pregação vocês vão entender o que aconteceu com Pedro, o que aconteceu com João, aconteceu com Eduardo agora. Entendeu? Eu me vi na mesma situação de Pedro e João, apóstolo. Eduardo sou só eu. Isso aqui, simples e reles. Mas eu quero dizer para vocês da importância que existe da nossa palavra, da importância que existe da gente falar as coisas e ter assertividade em todas as situações do que a gente vai falar. E a Bíblia, lá em Provérbios 18, 21, diz que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Olha a importância dela. E ela é um presente maravilhoso de Deus, é o que eu estou falando. Eu dou glória a Deus por eu ter minha língua e eu poder falar e eu não ser mudo. E eu não ter que ficar falando por sinais. E é uma ferramenta que é para crescimento e prosperidade. Está aqui um vendedor nato, que se não tivesse língua, não soubesse falar, ele ia vender as coisas que ele vende para quem? Qualquer coisa que você colocar numa lata, você põe para o Robertinho, ele vende. Por quê? Porque Deus deu para ele esse dom. Então, ele usa a língua dele, e a língua dele abençoa as outras pessoas com aquilo que ele vende, e abençoa a vida dele. E ele sabe falar, ele sabe vender. Então, é por crescimento e prosperidade dele. Imagine o Robertinho, com tudo que ele tem dentro do coração dele, se ele não conseguisse falar. E desculpa estar usando você. Você imagine eu, desesperado por falar. Eu toco até nas pessoas, eu bato nelas, que nem minha filha fala. Eu faço assim, e aí? E é isso, e sou repreendido toda hora. Para de falar e bater nas pessoas, porque você quer chamar a atenção. Escuta aqui, Só que, às vezes, a gente subestima essa ferramenta. A gente não percebe como as nossas palavras, quando mal usadas, podem prejudicar as pessoas e até nós mesmos. Nós mesmos podemos estar enredados naquilo que a gente fala. A língua, às vezes, é usada para fofoca, mentira, difamação, calúnia. Provérbios 10, 18 diz assim, o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Então, toma cuidado para usar a língua para falar mal dos outros, porque você é um insensato. E chega. O diabo ajuda a fazer, meu irmão, mas não ajuda a esconder. Pode ter certeza que se eu falar mal do André, ele vai saber. Então, é mais fácil se eu tenho algo para tratar com o André, eu tenho que tratar olho no olho com ele. Porque ele tem que saber de mim o que eu penso. Para ele poder se defender, ou eu poder pedir perdão, ou ele falar, pisei realmente na bola. Vamos mudar o assunto. A gente resolve tudo que tem que resolver. Mas, por outro lado também, quando a gente usa para falar palavras de amor, de encorajamento e de graça, a gente pode transformar a vida das pessoas.
E eu nunca me esqueço quando eu fui consagrado pastor. Naquela mesma hora o Espírito Santo falou: a obra é minha, não é tua. Os filhos são meus, não são teus. O dinheiro é meu, não é teu. E você tem a tua mão. Levanta e só abençoa. Deu para entender? Então eu jamais vou levantar minha mão para fazer alguma coisa contra um filho de Deus. Ou contra qualquer outra coisa. E a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com a língua. E eu ontem mesmo, no exemplo que eu vou dar aqui, eu estava entrando e falei: Senhor, tenha misericórdia. Não é isso que o Senhor me ensinou. Cai por terra toda a minha palavra e peleja por mim, porque eu não tenho nem o que fazer. É o Senhor que tem que fazer. Então, Provérbios 15, 2 diz assim: a língua dos sábios apresenta o conhecimento de um modo atraente, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Estultícia é malandragem. O tolo sempre usa da língua para fazer a malandragem dele. Então, o que a gente tem que... Vamos meditar nessas palavras de Tiago aqui, e versículo por versículo a gente vai trabalhar em cima deles. E o primeiro versículo ele diz assim: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo nisso. Veja o perigo da palavra pregada. No próprio Novo Testamento, houveram, e aconteceram, houve mestres que trataram de fazer do cristianismo o judaísmo. Aqui mesmo nessa igreja, num tempo veio um irmão que ele queria transformar dessa igreja aqui o judaísmo. Ele queria tocar chofar no meio do culto. E etc. Vamos parar por aqui. Abra aí, Atos 15, 24. Vou por aqui. Isso é mais velho do que andar para frente. Atos 15, 24. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, então usou a língua, usou a boca, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não tendo nós dado mandamento. Então é o seguinte, chegou Cristo que falou: acabou a lei, acabou a circuncisão. Eu sou tudo isso, eu resolvo a tua vida. Me aceita como Senhor e Salvador da sua vida e você não precisa fazer nada disso. E só segue 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, ao teu irmão, como a ti mesmo. Você pega um revólver e põe na tua boca? Não. Então por que vai botar na boca do irmão? Você se mata? Não. Então por que você vai matar o teu irmão? Você faz alguma coisa contra você mesmo? Você olha para o espelho e fala: eu me odeio? Não. Você fala: eu me amo. Ninguém me ama mais do que eu. Então, se ninguém me ama mais do que eu tenho que amar você da mesma maneira. Porque se eu me amo desse jeito, só Deus me ama mais do que eu, e sabe de todas as coisas, eu tenho que fazer todas essas situações. E houve mestres que ensinavam, enquanto eles próprios não experimentavam nada de verdade. Tinha, aqui no nosso meio, no próprio Brasil, tinham lugares que não se podia ligar uma televisão. Mas o próprio cara tinha uma televisão dentro do armário do quarto dele que ele abria e assistia. No meio da própria igreja, tinha irmãos que pregavam aqui atividade sexual só para ter filho. E se não tiver filho, não faz. Aonde está isso? Mestres cuja vida contradizia seu ensino. Ensina uma coisa, mas vive de outro jeito. Faz outra. Romanos 2, 17 a 29. Está vendo o perigo? Ô, Marcelinho, cadê o Marcelo? Está lá em cima? Está dando aula? Cadê onde você está, filho? O que é? Está perdido? Eduardo Achar, vem para cá. Senta aqui. Isso, estava espirrando. Bom,
Presta atenção, porque isso serve para você. Cadê o gigante? Aí, bonitão. Tá vendo? Não quer fazer? Cadê o Renatinho? Não está aí? O Gustavo Ribeiro? Vamos fazer teologia? É mestre, aprende. Tem que fazer. Isso é para vocês, é para mim, pastor Roberto, pastor Ricardo, pastor André, para todo mundo que está nesse negócio aqui. Então, Romanos 2, 17 a 29. Eis que tu tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. E sabes que a sua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Interrogação. Tu que pregas, não se deve furtar, furtas? Interrogação. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Interrogação. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Interrogação. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Interrogação. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, por natureza, o é. Se cumpre a lei, não te julgarás porventura a ti, que pela letra e a circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e na circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então a coisa nasce tudo por aqui, lá de dentro. E a gente tem que tomar cuidado com todas essas situações. Porque quando a gente sai daqui, a gente tem que ser a mesma coisa que a gente é aqui. Quando a gente fala aqui, a gente lá fora tem que falar da mesma maneira. A língua tem que ser usada. Lá em Timóteo 1, 16, 7 também, houve quem buscasse ensinar antes de saber eles mesmos. Ou seja, ensinavam doutrina errada, coisas erradas. E nós temos no meio evangélico, por aí, gente ensinando um monte de coisa errada. Vamos aplicar isso aí? O instrumento do mestre, que ele fala aqui, qual que é? Qual que é o instrumento do mestre? A fala. E qual é o agente do mestre? A língua. A minha é geográfica. É tudo acortada. Meus netos olham primeiro e fazem assim. Ó. O João Vitor até abriu minha boca já. Já virou o torrino e falou, quero ver o que tem aí dentro. Eu falei, é cortada mesmo. É toda retalhada. Então, o que Tiago está falando aqui? Todo que é mestre, professor de escolinha, eu, você, todos nós que sabemos a palavra de Deus e falamos, e estamos nessa vida e estamos querendo fazer a obra, a gente tem que destacar a responsabilidade. E o perigo do caráter desse instrumento, que é a língua, o da fala. E aí ele explica no versículo 2 o seguinte, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então o que Tiago está falando aqui? Duas verdades. Uma sobre tropeçar e a outra sobre falar. Tem alguém nesse mundo que não peque em algo? Não tem. Não existe pecado no qual seja mais fácil cair e que tenha as mais consequências do que o pecado da língua, da fala. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca e uma língua só. Isso eu falo para mim mesmo. Eu sou sanguíneo. Não, mentira. Já falaram que eu sou colérico. Colérico sanguíneo. Pensa bem.
E muitas vezes eu me comparei a Pedro, antes da conversão. E aí o Espírito Santo falou, ele não era convertido quando cortou a orelha de Malco, viu? Então, você já é. Então, para de se comparar com o incircunciso, com o ímpio, que era Pedro. Porque depois disso, ele mudou. Aí eu falei, sim, senhor. Bendito é o varão a quem Deus corrige. Então, se você aprende, tem que aprender. E o que ele alerta nesse texto? Que o poder da língua, a gente tem que refletir. Ele serve para edificar ou para destruir. Você edifica ou destrói. E ele está dizendo aqui também, ninguém pode dizer que não foi advertido dos perigos da língua. E ninguém pode afirmar que os evitou por completo. A gente não pode falar que evita toda hora por completo. Eu vou contar o que aconteceu ontem, porque eu estava falando essa palavra, eu falei, eu tenho que viver ela também, né? Porque você não se enxerga muito nas coisas, né? É tudo para o outro. É tudo para o outro. É tudo para o outro. Mas se caiu lá no sorteio do livro de Tiago para isso daqui, não foi à toa. Porque quando sortearam Matias, quem sorteou foi da parte de Deus. Ele permitiu, saiu Judas, entra Matias. O que esse cara fez? Nada. Ninguém sabe o que ele fez. Ninguém nem cita ele na Bíblia. Mas ele está lá no sorteio. Então, se caiu isso aqui para mim, Deus quer trabalhar na minha vida e na tua. E se você está aqui é porque você tem que escutar. No versículo 3, Tiago fala que ele é um pequeno objeto, mas tem o quê? Um grande impacto. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Aí ele fala, da mesma forma, a língua, um pequeno órgão, pode controlar quem? O meu corpo e o teu. Quer que eu te fale? Eu vou dar um exemplo meu e da minha filha, Renata. Aconteceu uma coisa, e ela até aqui testemunhou. Eu fui falando, você precisa resolver isso. E eu, com a minha língua, fui pondo fogo nela de tudo que ela tinha que fazer e falar. O que eu fiz com ela? Mas eu estava querendo, eu não prestei atenção que com a minha língua eu estava inflamando ela mais do que eu devia fazer. Eu devia chegar só até a página 3. E fui na 15, 14, 16, 17, 18. E comunicação é um problema, não é o que eu falo, é do jeito que você entende. Como entrou aquilo em você? Como entrou tudo que eu falei com ela? Quando ela chegou lá, ela não deixou nem a pessoa falar. Pum! A minha língua inflamou ela, não do jeito que eu queria, porque a minha comunicação com ela foi muito ruim. E ela chegou lá e fez diferente do que eu achava que eu tinha que fazer. Mas como eu sou colérico sanguíneo, que já falaram aí, já detectaram, uma pessoa que é mais sensata, às vezes, como ela, mas ela é muito parecida com o pai dela, causou um incêndio. Depois teve que apagar e deu trabalho para apagar. E muito. Porque eu botei fogo nela, ela usou tudo que a minha língua falou e foi lá e... Brum. E a gente tem que tomar cuidado quando aconselha. A gente tem que pensar várias vezes, orar várias vezes. E perguntar, você entendeu o que eu quero dizer? Repete tudo isso que eu falei para você, para ver se aquilo que eu falei caiu do mesmo jeito. Porque se você for falar qualquer coisa comigo, eu sou agitado para falar. Eu sou entusiasmado para falar. E eu ponho fogo em qualquer coisa. Eu tinha um primo meu que falava assim, eu adoro jogar até palitinho com o Eduardo. Por quê? Porque é gostoso. Porque ele entra no negócio e fala, competição, vamos. 3, 5, foi, ganhei. Entendeu como é que é? Mário Márcio, ele falava isso. Falava, adoro jogar até palitinho com ele, que é gostoso. Então, tem que tomar cuidado. E eu botei fogo nela. E essa analogia que Tiago está fazendo, a gente tem que
entender que é o uso do freio para controlar um cavalo. Então, se você tem o freio na boca do cavalo e você dirige a vida dele para onde ele quer, você segurando a boca dele, a nossa da mesma maneira. Se a gente segura e toma cuidado, a nossa vida vai ser bem dirigida. A gente vai colocar as palavras do jeito certo, da maneira correta, e a gente vai ser dirigido de uma maneira boa. E aí ele fala lá em 3:2, se alguém não tropeça em palavras, o tal é o quê? É perfeito e poderoso. E também pode refrear todo o corpo. Essa palavra é muito para mim. Porque muitas vezes eu, por conta dessa história de ser colérico e sanguíneo, quando eu vi, já saiu. Aí eu estou sempre correndo, pedindo perdão, falando, irmão, não é assim. Não é assim, tem que ser de outro jeito, vamos fazer. E todas as vezes que eu fiz do jeito de Deus, que eu não fui colérico e sanguíneo, fui crente, fui cristão, tudo andou bem. Tudo andou bem. Tudo anda bem. Então, o controle da língua é fundamental para quê? Porque ele controla as nossas ações, pensamentos e emoções. Quando eu cheguei para a Renata, eu falei, você tem que chegar lá e falar pá, 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 pá. Só que do jeito que eu falei, eu botei fogo na Amazônia. E eu não controlei os pensamentos dela, eu não controlei as emoções dela e muito menos as ações. E quando entrou aquilo nela, ela também não controlou nem ação, nem pensamento, nem nada. Do jeito que fez, entendeu? E aí o que a gente tem que fazer? Por isso que evangelho é arrependimento. Opa! Eu mesmo falei para ela, mas não era assim que ela vai falar. Você falou que era assim, pai. Aí eu falei, mas não desse jeito, mas foi desse jeito, pai, que eu entendi. E aí o que a gente faz? A bobagem está feita. Quando o teu filho faz um erro, ele corre para quem? Para o pai. Lá vou eu e ela correr para o pai. Como é que a gente conserta o incêndio que a gente causou? Da onde vai vir a água? Só pode vir de cima. Com a mangueira eu não vou conseguir apagar. E foi o que aconteceu. Sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Então, nessa situação, nós aprendemos. E outro dia eu fui dar um conselho para ela, falou, pai, nem começa. Mentira! Bom, nem começa. Ótimo. Não, mas aí eu falei para você, vai lá e pede perdão. Aí eu falei, vai lá e pede perdão. Aí, para mim era fácil perdão e para ela. Foi aí que tinha que ser trabalhado também, né? Mas não tem que se arrepender? Se arrepende, vai lá e faz o quê? Não tem jeito de falar, valeu aí, hein? Valeu não, eu errei. Perdão, está errado. Mas aí ela ficou 2 dias brigando lá, que nem Jonas no ventre. Não vou. Mas é isso aí, a vida é desse jeito. E aí vê, no versículo 4 e 5, ele faz outra analogia. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos, dirige o vento, quando o vento bate, sopra. Outro dia passaram aí um cruzeiro da Royal Caribbean, que era a cadeira na piscina, voando para tudo quanto é lado, o negócio veio para tudo quanto é canto. Você imagina, velho. Acho que o pior dos movimentos é a cadeira voando. O maior é você vomitando, né, meu? Porque sobe, desce, vai, e o negócio voando para um lado. Loucura. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rios de vento, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde quer o impulso do timoneiro.
Então, a minha língua tem que ser dirigida por mim, porque ela vai dirigir todas as outras ações. Para onde eu quero levar com a minha palavra? Aonde eu quero chegar com aquilo que eu estou dizendo? E, às vezes, é o que eu falo. Pergunta para a pessoa, quando você der algum conselho, repete aí o que você entendeu. Porque dá tempo de você falar. Não era desse jeito. Mas, depois que botou fogo, já foi. Já era. Mas ficou tudo resolvido, porque você tem que ser cristão. Vai lá e pede perdão. Fiz bobagem. Entendeu? E é óbvio, não podia eu chegar lá e falar, perdão, viu? Por quê? É porque fui eu que botei fogo nela, ela botou fogo em você. Não adianta. Quem falou foi ela, não foi. Eu falei do meu jeito, ela falou do jeito dela. Que ela entendeu do meu jeito. É difícil, velho. No versículo 5, sim. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. E a aplicação que eu posso dar aqui para você é, embora seja uma analogia estranha, à primeira vista, tem verdade importante nisso, que é o poder e o controle da minha e da tua vida através da nossa língua. Eu aprendi uma coisa com o meu cunhado, o Ricardo, e eu e você, agora que nós somos também nós somos filhos adotivos, e você tem que se considerar um pouco judeu também. Faz uma pergunta para o judeu e vê qual é a resposta que ele vai te dar. Sabe qual é? Outra pergunta. Ele não vai te responder. Ele vai te fazer outra pergunta. E, quando você viu, você falou tudo e ele não disse nada. Depois ele pode até vir te responder, mas primeiro ele vai raciocinar em tudo que você estava falando com ele, pensando em todas as coisas, mas você faz uma pergunta, ele te lança outra. Ele não te responde. Então, se gaba de grandes coisas, mas vê o que acontece. Então, o poder e o controle que a gente tem que ter sobre a nossa língua, ele vai ditar o quê? Quais as palavras que nós devemos dizer e quais as ações que devem ser executadas. Então, guarda isso para minha... Eu tenho que guardar isso para a minha vida e para a tua vida. Antes de responder qualquer coisa, pense muito bem. Faça que nem o judeu. Veio uma pergunta, outra pergunta. E se você não souber fazer uma pergunta na hora, você fala assim, eu vou pensar, depois eu te respondo. Eu vou pensar, depois eu te respondo. Não, mas eu preciso que você me fale. Pois não. Você já viu aquele cara que você está procurando um imóvel para comprar? Ele fala, mas já tem 10 em cima deles. Hoje em dia eu já falo, vende para os 10. Mas tem um cara que está aqui, oferecendo até mais que você. Vende para ele porque você quer vender para mim. Por quê? Porque ele está mentiroso do outro lado, ele quer uma resposta abrupta do meu, e eu tenho que dormir em cima do problema. É fácil? Não, mas tem que ser exercitado. E aí o provérbio 16, 27 diz assim, o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. E aí a gente olha o que está escrito em provérbio, com o que o Tiago está dizendo, e aí a gente tem que ver que existem duas razões pela qual a língua pode causar dano, como um fogo. E a primeira razão qual é? É que é de vasto alcance. Segredo entre dois. Se eu conto um segredo para o Roberto, só se eu der um tiro na cabeça dele, para ele guardar. Porque qual é a primeira pessoa que ele vai contar? Para a Rita. Já não é mais segredo. Já foi. Agora não vou usar o Roberto nem Rita. Falo segredo para minha filha. Já foi para o Hiro. Aí o Hiro, numa hora que ele pode estar com o pai dele, com o pastor Shigueu, lá do outro lado da linha, lá na Ponte Rasa, ele pode falar, pô, sabia o que aconteceu com o pastor Eduardo, que a Renata me contou? Aí o Shigueu ficou sabendo. Eu estou dando exemplo, eu não estou falando que ele faz isso.
Tá vendo como não é o que você fala? É como uma pessoa entende? Coitado do meu marido. Você tá falando mal como se ele fosse um fofoqueiro. Não tô falando que ele é fofoca, velho. Eu tô falando que eu e você podemos incendiar a Amazônia. Você só tem a cara da sua mãe. Você é o jeito do seu pai. É tudo por fora da sua mãe. Tudo por dentro é de Eduardo Achar. Mas o Hiro vai falar para quem? Para Nice. Não, o Shige vai falar para quem? Para Nice. E vai indo embora, velho. E vai indo embora. Então, qual é o primeiro problema? O alcance é grande. A palavra vai matando a distância, assim, ó, sem você saber. Você já foi injuriado por uma coisa que você não fez? Já falaram mal de você por uma coisa que você não tinha nada a ver com isso? Criaram uma história, hoje em dia chama fake news. Uma mentira contada várias vezes, ela vira verdade. E a outra é que é difícil de dominar. Se fala que põe fogo numa floresta, no bosque, no matagal, ela causa incêndio. E aí eu lembrei que tem 3 coisas que não retornam. Flecha lançada, oportunidade perdida. Já perdeu uma oportunidade na sua vida? Você fica ajoelhado falando, Deus, põe de volta, põe de volta, põe de volta. Já foi, põe de volta, já foi, já foi. Tem alguém aqui que não é batizado? Levanta a mão. Não perca a oportunidade. Porque ela pode ir. Existe um inimigo contra você. Deixa eu tirar essa mão daqui. Porque eu vou falar. Ele quer te matar, não sou eu. Ele vem matar, roubar, destruir. Então, você não sabe o dia de amanhã. Então, não perca a oportunidade. Faz o que tem que fazer e fala, eu quero ser batizado e pronto. E a palavra falada. Então, 3 coisas que não retornam. Oportunidade perdida, flecha lançada e a palavra falada. É como você pegar um travesseiro cheio de espuma, chegar no cume de uma montanha, furar o travesseiro, jogar todas aquelas penas. Já foi, velho. Não recolhe mais. Não dá para fazer o certo. Só tem um jeito. Pede perdão. Você que falou. Você que pegou o travesseiro e esfaqueou. Aqui que eu falo. 2 orelhas e uma língua. Pense bem, antes do que vai falar. Pense muito bem. E aí, nos trechos do versículo 6, 7 e 8, o Tiago explica verdades importantes. Hoje o Roberto Carlos já gostar. Né? Porque vai ter a primeira, a segunda e a terceira verdade. Então, no versículo 6, ele diz assim, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, no versículo 8, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Você sabe que esse trecho de nenhum dos homens é capaz de domar? Eu fiquei assim, não é possível, Senhor. Se é incapaz de domar, eu vou ser assim mesmo. É, lei da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Então, eu vou falar do mesmo jeito, vou ter que ficar pedindo perdão a vida inteira. E aí, daqui a pouco, eu vou falar algumas coisas que o Espírito Santo falou para mim. Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, qual é a primeira verdade aqui? A língua é fogo e mundo de iniquidade. Pô, mas você falou que, no começo do culto, que um vendedor precisa usar aquilo e ele é bom de palavra que serve para isso? Pois é. Então, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. E quando que ela é iníqua? Quando a gente usa ela de forma prejudicial e desonesta. Tem que tomar cuidado. Porque eu posso estar falando uma coisa boa, mas que o fundo vai levar a desonestidade e para o mal. E é importante relembrar que a responsabilidade pelo uso da língua de quem é?
É de quem a utiliza, meu filho. Da minha língua sou eu. Você não fala por mim. Por isso que ela era que tinha que pedir perdão. Porque ela podia ter escutado, eu falei um monte de coisa para ela, falou, meu pai é louco. Vê se eu dou coisa. Da outra vez, o que ela falou? Nem começa. Por quê? Porque era a língua dela que ia falar. Então ela que se vire. E hoje eu penso 10 vezes antes de falar alguma coisa. Eu oro muito. Porque quando eu abrir a boca, ela vai falar, não, é de Deus, essa eu quero ouvir. A língua em si não tem culpa de nada. Sou eu que movimento ela para falar. Então a culpa é minha. E eu vou falar uma coisa para você. O grande problema, e eu vou falar, estou falando de mim agora, tá? Estou falando de você não. O problema de uma pessoa como eu, sanguíneo e colérico, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu testemunho. Mas muito cuidado. Porque a pessoa não pode ver Pedro em mim, não. Ela tem que ver quem? Quem? Pois é. Então eu tenho que tomar cuidado, gente. E é uma coisa que quando eu fiz a palavra, eu falei, tá vendo, estou me encaixando bonitinho nela. Agora eu entendi porque eu caí nesse negócio. E é isso. E Deus vai fazendo você ver. Então, eu tenho que... A Rosi fala, você saca a arma muito rápido, velho. Você quer responder rápido. Eu sou pragmático. A Rosi é analítica. Você quer bolar qualquer plano, dá para ela fazer. Você quer executar? Joga na minha mão. Isso é o pragmatismo. O analítico analisa tudo, faz mapa, vê território, vê tudo. Eu não, onde é que tem que arrumar? Onde é que tem que fazer? Me dá o negócio que eu faço. Vai sair bem ou mal, mas eu faço. Depois você pode botar a tua situação. E é assim que a gente tem que entender. O nosso testemunho, na nossa própria vida, a maior parte desse testemunho e daquilo que os outros veem na gente, sai pela nossa língua. Sai pela nossa boca. Então, tem que tomar cuidado. Tem que pensar 2 vezes. Não pode responder de qualquer jeito. É importante lembrar que a língua não é neutra. Então, se ela não é neutra, por que ela não é neutra? Porque ela pode ser usada para o bem e pelo mal. E a segunda verdade, a língua contamina o corpo inteiro. Assim como ela se move com facilidade, a nossa mente e os nossos corações, de novo, aqui eu vou falar, eles são afetados por essa rapidez de movimento. Então, quando a gente usa a nossa língua para pecar, nós estamos contaminando todo o nosso corpo. Então, quando você mente, quando você fala o que não é correto, quando você vive uma vida que não é boa e você verbaliza todas essas coisas, quando você se comporta como um ímpio, você pecou e você contaminou todo o teu corpo. E aí é o problema, porque o pecado vai se instalando. Ele vai se chegando. E devagarinho através da nossa boca. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque através da minha palavra, daquilo tudo que eu falo, eu posso contaminar o meu corpo inteiro. E não perceber que eu mesmo estou indo para a ruína. Por aquilo mesmo que eu estou falando. Por aquilo mesmo que eu estou pregando. E eu posso estar achando que eu estou cheio da verdade. E, na realidade, eu estou cheio de erro e não consigo entender. E aí eu tenho que... Vai lá e se arrepende. A terceira verdade, que ela precisa ser domada. Mas nenhum homem é capaz de fazê-lo. Mas o Espírito Santo que habita em você te ensina a não fazer. Está vendo o que eu perguntei? Pô, mas você, Gabriela, se eu não consigo domar? Mas espera aí, você não consegue domar qualquer homem. Mas você não é qualquer homem. Você é um homem que carrega contigo o Espírito Santo de Deus. Quando você erra, ele se entristece. Então, peça ajuda a ele.
O irmão Eliseu, ele sempre costuma abrir os cultos, ou encerrar os cultos, ou fazer bom dia, Espírito Santo, boa noite, Espírito Santo, até logo, Espírito Santo. É o que a gente tem que fazer. Porque ele está aqui e ele que vai me conduzir em todas as coisas. Se ele me conduziu quando eu falei um monte de coisa para a Renata, ela foi lá, fez a besteira e nós falamos assim, vamos entrar, vamos falar com o nosso pai. O que nós fizemos de errado? Vocês fizeram de errado isso, isso, isso. Vai lá e se arrepende e resolve o assunto. Quem que falou isso para mim? O Espírito Santo de Deus. E ele botou em ordem todas as coisas. Então, para que eu vou botar fogo em Roma se eu não preciso disso? Para que eu vou botar minha vida em risco se eu não preciso disso? Para que eu vou falar mais do que a boca se eu não preciso disso? Para que eu vou colocar o meu testemunho como cristão em jogo se eu não preciso disso? Então, eu tenho que tomar cuidado com os meus atos, com as minhas ações e, principalmente, com aquilo que eu faço. Então, a gente deve pedir para o Espírito Santo que nos ajude a controlar a nossa língua. Eu e você não podemos fazer isso sozinho. Porque a palavra diz que nós somos incapazes. Se a gente é incapaz, tem alguém que é capaz. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Então, se a língua é um presente, é um dom de Deus, mas é através da língua, Deus testa a nossa maturidade espiritual. E que o próprio Tiago aqui deixa essa maturidade espiritual bem clara nos versículos de 9 a 12. No versículo 9 ele diz, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tem maturidade para saber que ela só para abençoar. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então, só tem que produzir bênção na vida das pessoas. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então, a gente tem que ser o quê? Doce, não pode ser amargo. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona e a videira figos? Ou seja, eu e você não podemos ser o impostor de Deus dentro da igreja. Nós temos que ser autênticos. Então, que aplicação tem aqui? No homem há algo que é carne. E eu e você temos que saber disso. Mas também tem algo que é espiritual. Então, nós temos que alimentar o espírito. No homem, em mim, você tem algo de herói. Mas também tem algo de vilão. Pisa no calo para você ver se o vilão não aparece. Se você não quer, vou lhe matar. Entendeu? Em nós tem algo do quê? De santo, mas também tem algo do quê? De pecador. E é isso que o Tiago está falando aqui, ó, de 9 a 12. Nós estamos nesse negócio aqui, velho. E a gente não pode surfar nas duas ondas. A gente tem que estar convencido que não há nenhuma contradição tão evidente como está na língua. Então, se a língua pode falar só coisas da carne e não do espírito, se a língua pode falar só coisas de vilão e não de herói, se a língua pode falar muito de pecador e não de santo, eu tenho que tomar cuidado. Vou dar 2 exemplos e o terceiro sou eu. O primeiro exemplo é Pedro. Ainda, lá em Mateus 26, 33, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Esse é o amor de Pedro. Mas foi essa mesma língua, lá em Mateus 26, 69 e 75, que negou quem? A Cristo. E não foi uma, nem duas, mas foi 3 vezes. Ia ser a 4ª, ia ser a 5ª, ia ser a 6ª, ia ser a 7ª, até que ele encontrasse quem? Onde foi a conversão de Pedro? Foi quando ele encontrou Jesus e Jesus só olhou para ele. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, se eu e você não encontrarmos Jesus toda hora, a gente vai correr, vai ter problema. Olha o João. Ele fala assim, ó, amados, amemos-nos uns aos outros. Mas, ao mesmo tempo, lá em Lucas 9,51, ele pediu que caísse fogo do céu aonde? Para matar a aldeia samaritana inteira.
E o que é? É isso, e agora eu vou dar do Eduardo. Eduardo foi viajar, alugou o carro, pagou tudo antes, tudo bonitinho. Chegou aqui em São Paulo, tudo muito bem. Aí ontem eu estava olhando lá minha conta bancária, eu olhei lá no cartão, $922,38 da Avis. Eu já paguei? Da onde tem isso aqui? Ah, rapaz, eu já lembrei do cara que me atendeu. Aí aquele incircunciso, maldito Deus, e eu já estava quase que nem João, mete fogo nele. Aí o Senhor falou, o que você vai pregar amanhã? Você vai falar de Pedro e de João, você é igualzinho. Você é igualzinho. E eu já estava incircunciso gadareno. Eu falei tudo isso, por isso que eu estou falando aqui. Não adianta eu não falar para vocês o que eu não falei. Falei, maldito, vai para o inferno, incircunciso. Chamei ele de gadareno. O gadareno é endemoniado. E Deus, o Espírito Santo me fez lembrar da gestação do Dudu. A Rosi teve um problema muito sério na gestação do Dudu, tinha que ficar com as pernas levantadas 9 meses, e ela sangrava. Aí eu cheguei no Hospital Santa Joana, porque ela estava sangrando, e atendiam uma mulher na frente dela, e a segunda mulher, a terceira mulher, e eu bravo lá, vocês têm que atender minha mulher, meu filho está aqui, essas aqui estão tudo bem, vocês têm que atender. Dali a pouco o Espírito Santo fala para mim, você está igualzinho os outros, o que você tem que fazer? Aí eu falei, orar. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo lá. Aí eu falei, Senhor, eu não fiz essa dívida, eu não fiz nada de errado. 922, eu mandei essa coisa. E você, quando está na ira, quando você está igual ao mundo, falando igual ao mundo, você age igual ao mundo. Eu não perdi o tempo nem para ler o documento que estava na minha mão, com o nome de outra pessoa, com data errada, com o meu cartão de crédito e com todas as coisas. Era 3 horas da manhã, eu estava ligando na Avisa, mandando cancelar por compra errônea, não sabendo nem por quê. A mulher falou, mas o senhor tem que dar uma evidência. Eu falei, a evidência é que eu fui roubado, você entendeu? A Avisa é cliente sua ou sou eu que sou o seu cliente? Aí, quando foi 4 horas da manhã, ele falou, o que você tem que fazer? Aí eu lembrei do Hospital Santa Joana. Aí eu orei e falei, Senhor, peleja por mim. Eu não sei mais o que fazer. Faz o que tem que fazer, porque mostra a verdade. Eu não fiz nada de errado, eu não tenho essa conta. Dá até para eu pagar? Dá, mas não é o problema. O problema é te colocar em uma coisa que você não fez. Aí, 6 horas da manhã, o Espírito Santo me acorda. Acorda. Lê o papel, infeliz. Aí eu li, no nome de outra pessoa, com o meu cartão de crédito, num período de locação diferente do que eu tinha pago. 15 dias a menos, 11 dias a menos. Por isso que veio pipa grande. Aí a minha mulher já respondeu, eu falei, está aqui o erro. Bastava eu ter lido, eu não precisava ter resolvido nada. Eu não precisava ter chamado ninguém de maldito, nem de incircunciso, nem de gadareno, nem de que descesse fogo no céu na vida dele, nem falado isso. Aí eu falei, Deus, perdoa. Salva aquele rapaz. Em nome de Jesus. Que nenhuma das minhas palavras tenha poder sobre a vida dele. Porque eu não quero ser responsável pela vida dessa pessoa. Pela morte dela, mais dizendo assim. Que Deus tenha misericórdia de tudo isso. Não é raro o homem, no domingo, falar piedosamente, todo bonitinho, e na segunda, chegar com os operários, com os empregados e descascar. Ou descascar no patrão e não respeitar a autoridade. Não é incomum que algumas mulheres dentro da igreja e homens dentro da igreja aqui ficam falando, quando sai para aquela porta, já ligam para falar mal do irmão, mal do pastor, mal da pregação, mal das coisas, mal do que está acontecendo.
e fica fazendo fofoca. Não é incomum. Não é incomum que aqui no domingo as pessoas tenham as atitudes mais não é nem religiosas, espirituais. E depois vai para um computador e fica olhando coisas obscenas, vai se juntar numa roda de escarnecedor e fica falando e contando piada e falando palavrão e agindo de qualquer jeito. Não é incomum. Porque é essa língua que está falando aqui, ó. É pura carne e é espiritual. Há algo de herói e há algo de vilão. Há algo de santo, há algo de muito pecador em cada um de nós. Então, nós temos que tomar cuidado de ir só para um lado. E a língua é capaz de abençoar e amaldiçoar. Então, ela é capaz de ferir ou de curar. E ela também pode pronunciar as palavras mais sujas. Usar a língua com sabedoria é um desafio diário para mim e para você. Então, saia daqui nessa manhã consciente que as nossas palavras têm o poder de influenciar a vida dos outros e a nossa própria vida. E no Salmo 19:14 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que eu e você possamos falar, através da nossa língua, só palavras que edifiquem a vida das pessoas, não só no nosso meio, mas principalmente fora do nosso meio. E que, principalmente em tudo isso, com a nossa língua, a gente agrade o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Tem uma chavezinha cor-de-rosa aqui que eu não sei o que é, de que é. Deve ser de alguma porta daqui da igreja. Curva sua cabeça. Deus eterno e todo-poderoso, a tua palavra vem nos ensinar, vem nos corrigir, vem nos exortar, vem nos consolar. E essa palavra, Senhor, como foi pregada aqui nessa manhã, Senhor, ela tem o poder de nos arremeter ao fruto do Espírito, Senhor. Ou seja, o domínio próprio. E se nesse fruto, Senhor, a gente tiver amor, bondade, longanimidade, benignidade, a gente vai ter o necessário domínio próprio de saber que com medir as palavras, pensar várias vezes antes de expressá-las, saber que ela deve ser colocada sempre para a bênção, que aos nossos inimigos nós devemos abençoar, como a tua palavra fala em Mateus 5:44. Orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos maltratam. Senhor, que a gente use a língua para orar por tudo que há de ruim que possa ter sido feito para as nossas vidas. Mas principalmente, Senhor, que a gente use a nossa língua para abençoar a vida das pessoas e que elas possam ver através da nossa língua, através da nossa palavra, através da nossa boca, a expressão clara de um cristão genuíno e verdadeiro, de um cristão que está sendo transformado, que está sendo mudado, que está fazendo as coisas da maneira correta, que tem a expressão e que não pregue somente com palavras, mas através dos seus atos, da sua boca, do seu modo de viver também, seja digno de ser considerado um filho teu e que as pessoas possam nos ter como modelo, Senhor. Modelo na conduta, modelo na palavra, modelo na maneira de falar, na maneira de agir, e que teu Santo Espírito, Senhor, em todo momento, possa nos mostrar o nosso pecado, a justiça e o juízo que vem pela frente, como um sinal de alerta para as nossas vidas, para que nós possamos ser corrigidos e guardados e selados pelo teu amor, Pai. Nós queremos nos arrepender, Senhor, de todas as palavras que foram ditas pela nossa boca de forma imprudente. E estamos aqui, Senhor, como igreja, cada um por si, Senhor, pedindo que o Senhor recolha cada fala errada que a gente teve, Senhor. Recolhe, Senhor. Não deixa que ela produza fruto nenhum na vida de ninguém,
E principalmente, Senhor, nas nossas vidas. Em nós mesmos. Se falamos alguma coisa, Senhor, que o nosso corpo está sendo dirigido de forma errada, a nossa vida está sendo dirigida, o nosso leme está como um timoneiro que colocou para o caminho errado, Senhor. Dirija tudo isso, cai por terra tudo isso daí, Senhor. Recolha cada sílaba, cada letra. Nós nos arrependemos de tudo que fizemos e falamos, Senhor. Nós nos arrependemos de ter usado as palavras que nós usamos. De agir e falar da maneira da nossa carne, Senhor. Nós queremos ser espirituais, Senhor. Nós queremos que o Teu Santo Espírito nos domine por completo. E que dirija a nossa fala. Para que em todas as situações, as nossas ações, todos os nossos movimentos, sejam dirigidos de acordo com a Tua palavra, com o Teu querer e com o Teu efetuar, Senhor. Que a Tua boa, agradável e perfeita vontade seja feita através das nossas vidas. Nós nos arrependemos, Senhor, de tudo que pronunciamos que não foi bom, de tudo que nós pronunciamos que causou ou possa ter causado algum dano, Senhor, à vida das pessoas. Nos mostre até para que a gente tenha a oportunidade de expressar para elas, Senhor, o quanto estamos arrependidos dessas coisas. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém.